De volta com a Educadora em Entrevista, hoje a gente fala um pouquinho a respeito da feira do TCC do Industrial, acompanhando o diretor do Elton aqui com a gente. Obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a toda a comunidade batataense. Nós agradecemos mais uma vez o espaço que vocês cedem aqui para a gente na Educadora. É muito importante para a gente estar comunicando aqui com o pessoal de Batatais. Também com a coordenadora pedagógica da instituição. Ivana, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Olá, bom dia. Nós aqui agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho dos nossos alunos. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da feira do TCC, Elton, né? Qual é a função dessa feira, né? E há quanto tempo já ocorre? Tá certo, Luciano. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o histórico dessas feiras, dos TCCs, Luciano. E hoje eu trouxe aqui junto comigo até a professora Ivana, que é a coordenadora pedagógica lá da escola, que quem idealizou essa feira, quem idealizou ela ser aberta ao público de Batatais, enfim, a gente tem trabalhado muito juntos, mas foi uma ideia dela. O TCC no Centro Paula Souza, Luciano, ele vem desde anos atrás, 2009, 2010, que ele foi incluso nos nossos currículos. Então, hoje, todos os cursos técnicos que a gente tem lá, por exemplo, enfermagem, farmácia, mecânica, administração, informática, todos eles, nos dois últimos módulos, a gente tem o planejamento do TCC, né, o planejamento do trabalho de conclusão de curso, e temos também o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso, que é do TCC. E é uma matéria que ela veio para trabalhar a interdisciplinaridade, para o aluno poder demonstrar toda a capacidade dele, tudo que ele aprendeu no curso, de repente desenvolver alguma ideia que ele já trouxe de casa. A gente tem exemplos lá na escola, por exemplo, né, assim, lá na escola, Luciano, de meninos que foram para lá com ideias de novos formatos de automação de portão, novos formatos enfim, de várias coisas. O semestre passado tivemos um trabalho brilhante lá na escola, desenvolvido pelo pessoal da informática, até com a parceria com o pessoal de farmácia, que foi uma pequena geladeira, né, um frigobar ali pequeno, mas para guardar apenas remédios com timer, enfim, são ideias dos meninos. Então o TCC no Centro Paula Souza, ele já vem de anos, que é para sintetizar, para o aluno poder fazer essa interdisciplinaridade, colocar tudo em prática que ele aprendeu durante um ano e meio, 2 anos que ele estudou lá com a gente. Perfeito. E de fato, né, é uma questão, e aí vocês colocam muito bem, a questão de fazer uma ação prática. Né? O Paula Souza ele tem essa formatação, né, que é um curso técnico, mas não é porque é técnico que não tem teoria, né? A gente sabe disso, tem uma rotina de aulas teóricas, mas poder exercitar e demonstrar a prática é fundamental. Hoje, Luciano, lá na escola, hoje nós temos cursos que têm 80%, por exemplo, da carga horária prática. Temos o curso de informática, que trabalha com lógica de programação de softwares, desenvolvimento de sites, enfim, que 80% da carga horária dele é na prática. Né? Então, ele tem lá um pouquinho de aula de teoria, né, introdução, ética, algumas coisas, mas a base dele, 80%, é prática. Temos outros, por exemplo, como mecânica também, que chega bem próximo desse número. A mecânica, eles têm um pouquinho mais de cálculos, que fica um pouquinho mais na sala, né, do que da informática, mas também que é muito mais na massa. Então, o Centro Paula Souza, junto, né, assim, que hoje é o nosso órgão maior, que administra todas as ETECs de Batatais da região, do estado, eles preconizam que tenhamos aulas práticas. Mesmo nos cursos como, por exemplo, de gestão, que é administração, recursos humanos, eles pedem para que a gente dê práticas para os meninos. Façam eles fazerem contas, simulação de contratação, de demissão, porque a gente pensa que o menino tem que sair dali já com uma experiência para o mercado de trabalho. Um dos nossos diferenciais quando ele vai fazer uma entrevista no mercado de trabalho é que ele fala, eu já fiz por exemplo, uma contratação, já fiz uma demissão, bem como o pessoal dos cursos técnicos aí de mecânica, informática, ele vai falar, eu já desenvolvi um site, né, eu já fiz um sistema, já fiz um software, o pessoal da mecânica, já fiz peça, já torneei, já soldei, ele tem essa prática dentro da unidade escolar. Então, o TCC, ele vem aí para como a gente chama lá, como se fosse a cereja do bolo, né? O menino ele pode expor as ideias dele, né? Às vezes com peças, igual no caso de mecânica, às vezes com programas, no caso de informática, e também com ideias, por exemplo, de startup, na questão do eixo de gestão, enfim. O menino ele pode pôr em prática e demonstrar o que ele aprendeu nos estudos, nas aulas práticas que ele teve durante o ano todo, o ano e meio, o curso todo. Ivana, quando a gente pensa na questão pedagógica e da importância do projeto de conclusão desse TCC, hoje se vive um paradoxo muito grande, a gente sempre fala disso, em que a gente tem um grande número de desempregados
e ainda assim vagas no mercado de trabalho, porque falta preencher isso, né? Um profissional que encaixe naquela vaga e que demonstre um pouco de experiência. Na rotina, né, do Paula Souza, do industrial, tanto com as ações práticas quanto no TCC, é uma oportunidade desse ingresso no mercado de trabalho já que eles adquirem experiência nessas produções. Sim. Uma das metodologias do Centro Paula Souza é trabalhar com o desenvolvimento de competências e habilidades. E quando nós iniciamos esse trabalho da feira, do TCC, né, nesse formato workshop que teve início lá em 2015, nós estamos na 3ª edição nesse formato, a ideia é justamente desenvolver essas competências e essas habilidades práticas, principalmente. E por quê? O trabalho de conclusão de curso, ele nada mais é do que uma atividade de sistematização do conhecimento sobre um objeto pertinente à profissão. E no desenvolvimento desse trabalho, os alunos eles são acompanhados, orientados e avaliados pelos docentes, né, do componente de desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. E além dessas competências técnicas, vamos dizer assim, eles também desenvolvem o trabalho em equipe. E a ideia da apresentação na feira é justamente desenvolver uma outra habilidade, que é a oratória, né? Saber falar, saber se expressar bem para a comunidade como um todo, a comunidade escolar e a comunidade externa. Perfeito. E de fato a gente vê esse exercício e o quanto é rico para eles, né? O quanto eles se empenham no desenvolvimento dessas ações. Sim. No dia da feira, no período diurno e vespertino, eles organizam os estandes. Então, isso fica por conta deles. Eles têm autonomia, né, para decidir cores, formatos, espaços, enfim, apesar de que a unidade oferece a estrutura. Cada grupo fica com um estande de 2 metros por 2 e, no mais, a organização é por conta deles. E Elton, qual o volume de produção aí, né? Tamanho de equipes, como é que funciona? Até porque a gente vê a quadra lá completamente tomada. Sim. Então, é assim, Luciano, hoje os nossos grupos eles são formados de 4 ou 5 alunos por grupos e nessa edição, por exemplo, nós teremos 42 grupos apresentando, né, projetos diferentes. Então, a gente junta todos os cursos, administração, como eu falei, administração, informática, mecânica, e ao todo são 42 grupos. Eles variam entre 4 e 5 alunos, cada grupo, né? É um padrão que a gente fez, que a gente segue inclusive as orientações do Centro Paula Souza. Cada grupo, posso te garantir que cada um tem a sua identidade, cada um desenvolveu a sua ideia, então tem uma diversidade, inclusive, muito grande apresentada nessa quinta-feira, vai ter uma diversidade muito grande a ser apresentada lá na escola. Perfeito. E quais os cursos envolvidos dentro desse projeto? Então, como eu disse, todos os cursos. Nós teremos a apresentação da administração, recursos humanos, informática, mecânica, farmácia e eventos. Então, todos os cursos lá da escola, com exceção a enfermagem, que não tem o módulo final nesse semestre, né, com exceção a enfermagem, então, todos os outros farão essa apresentação. No final do ano, nós teremos aí 2 dias de apresentação, porque daí nós vamos incluir o pessoal do ensino médio integrado ao técnico, que são os meninos que estudam de manhã, período da tarde. Nesse momento, nós teremos a apresentação só do pessoal que faz cursos no período noturno, que é o pessoal do curso do técnico. Por isso, 42 equipes, né, que vão apresentar agora, nesse momento. E como é que está a expectativa aí dos alunos para a apresentação? Então, Luciano, a expectativa é grande. Esse ano, eu vim somar o trabalho, a ideia da Ivana, ela que fez essa abertura dessa feira aqui em Batatais ao público externo, né? Então, eu vim somar e a gente teve algumas ideias para ver se acrescenta e leva mais pessoas lá para dentro da escola. Então, esse ano vai ser totalmente aberto à comunidade, por isso que nós estamos aqui, para convidar a comunidade para ir lá na quinta-feira, a partir das 19h30. Nós teremos lá participação de food truck na escola, um pessoal que vende churros também vai estar lá presente. Temos aí já confirmada a presença de uma empresa aqui da cidade para brilhantar ainda mais, para somar um pouquinho. E ainda temos a confirmar ainda por hoje a participação de mais algumas instituições lá na nossa feira. Então, a gente tem uma expectativa, nós, professores, né, a equipe de direção, assim como os alunos, a gente tem a expectativa que a gente atenda aí em torno de 600 alunos, 600 pessoas pelo menos,
a gente pensa em um público-alvo em torno de 400 alunos lá na escola e pelo menos umas 200 pessoas de fora, que a gente pensa assim, família, empresários, então no mínimo aí a gente pensa em receber lá na escola umas 600 pessoas. Os alunos eles já estão ansiosos, eu e a Ivana, a gente não para de receber as mensagens, receber os alunos lá na escola, cada grupo com uma ideia, tu pode fazer uma apresentação diferenciada, e aí a gente costuma sempre acompanhar bem de perto, junto com os professores, é claro, de cada componente curricular, de cada matéria, mas assim, os meninos já estão bem, eles ficam ansiosos. É importante também falar que uma coisa que a gente vem desmistificando, Luciano, é que há um tempo, quando surgiu o tema de trabalho de conclusão de curso no Centro Paula Souza, existia-se também a banca, né, de examinadora, que se você não passasse não tinha certificação do curso. Então, por exemplo, esse workshop, eles ficam esperançosos que ele não existe mais esse caráter de exame, né, enfim, o menino está ali para demonstrar mesmo. A gente já sabe que nem todos estão preparados 100%, eles estão ali, é mais uma parte da construção deles, né? Então, assim, outra coisa diferente que nós trouxemos para esse ano é que nos semestres anteriores a gente fazia essa apresentação bem no final do semestre. Agora não, agora nós trouxemos um pouquinho mais para o meio, para que o menino possa apresentar suas ideias, ter questionamentos de outras pessoas, pessoas que entendem, pessoas que não entendem sobre o assunto, para que ele possa refletir e, de repente, melhorar ainda o seu trabalho de conclusão de curso até o término do semestre, até o término do curso. Quando se pensa, né, na escolha do projeto de conclusão, a pergunta da Juliana aqui, né, como é que é desenvolvido isso, né, conjunto da equipe com os professores, como é que se chega à proposta? Ivana. Bom, o trabalho da escolha, da proposta, é isso? Isso. Ela acontece no segundo módulo, com o componente curricular PTCC, Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso, onde o docente, junto aos alunos, na verdade, o docente ele direciona, né, um caminho para que esses alunos possam ter ideias para que surja esse trabalho de conclusão, que ele é desenvolvido depois no terceiro módulo, ou seja, no módulo concluinte. Então, ele tem início no segundo módulo, mas o desenrolar ele acontece lá no terceiro e às vezes ele também, o grupo como um todo, eles mudam, né, a temática devido a várias situações. Alunos que deixaram de cursar, que já não estão mais na equipe, a situação atual, né, que eles estão vivendo, enfim, são várias temáticas aí. Isabel Rafael aqui dizendo que está muito feliz em estar finalizando o segundo curso no industrial e já está se preparando para o próximo aí. Tem esse histórico, né, Elton, de muitas pessoas que fazem mais de um curso dentro da instituição. Temos sim, Luciano. Inclusive temos alunos hoje lá que frequentam já o terceiro, quarto curso na escola. Temos alunos que fazem faculdade no período da manhã e vão para a escola no período noturno. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que o aluno que vai para a escola industrial e que passa 6 meses pelo menos com a gente, ele acaba criando um carinho muito grande. Isso é uma realidade até entre os nossos professores. Temos vários professores da escola, Luciano, que foram ex-alunos. E cria-se um vínculo, né, um laço, um carinho muito grande, tão grande, que volta para a escola para dar aula. E muitas vezes eles dizem assim, eu venho aqui muito mais pela satisfação de estar dentro da escola do que até mesmo um salário, algumas coisas assim. Então, hoje nós temos alunos lá que já estão no quarto curso, pelo menos, e de diversas áreas, nem sempre são áreas relacionadas, né? Ele vai lá, faz administração e RH, não se contenta, vai para, por exemplo, uma mecânica, vai para uma informática, porque ele se sente bem acolhido lá, né? Então, a gente tem mesmo vários alunos lá que estão lá há algum tempo com a gente. O Janderson já aqui, que é aluno do curso de mecânica, né, perguntando se existe aí a previsão de mais investimentos, tanto na parte estrutural quanto de equipamentos para o curso. Então, a questão de investimento, Luciano, é assim, nós fazemos parte da Secretaria do Desenvolvimento do Estado, né, nós não somos da Secretaria de Educação. Então, assim, todo e qualquer investimento de grande porte, quando a gente pensa em entorno, né, CNC, enfim, todo aquele equipamento que tem lá dentro da oficina de mecânica, ele é um equipamento mais caro, né? Quando a gente fala caro aí, é acima de 200, 300 mil reais. Então, esse tipo de investimento, ele provém da nossa Secretaria de Desenvolvimento. Normalmente ele vem através da Secretaria, através do Centro Paula Souza, através de licitação e outras coisas. O que a gente tem buscado fazer na escola, Luciano, eu estou lá há quase um ano, eu tenho buscado fazer
algumas parcerias com empresas, arrecadações dentro da escola, enfim. Agora nós vamos lançar para o segundo semestre um cartão fidelidade na escola, em parceria com escolas de inglês da cidade, academia, que o aluno ele vai comprar o cartão de fidelidade na escola e vai ter alguns descontos nesses outros ambientes. Por quê? Eu tenho lá a ideia de levantar alguns fundos. Eu já coloquei, depois que que eu assumi a direção, foram inseridos, por exemplo, 10 data shows fixos em salas de aula, em salas que não existiam, computador em cada sala de aula. Então, esses investimentos menores a gente tem feito constantemente, né? É uma proposta minha de trabalho, melhorar o ambiente de estudo para os meninos. Já os investimentos um pouco maiores, a gente depende da Secretaria de Desenvolvimento e, por consequência, do Centro Paula Souza, que é a instituição maior que administra todas as ETECs aí do Estado. Uhum. E, de fato, se tem essa questão, né? O quanto essa cara da ETEC se torna uma cara local, né? A gente vê isso. Cada ETEC tem uma grade de curso especificamente voltada para a comunidade e com até essa questão de, às vezes, oscilar alguns cursos, né? Olha, aqui a gente já formou bastante para o mercado de trabalho, vamos dar um tempo nesse, investir numa nova frente que a cidade precisa. Sim, sim. Aqui em Batatais, nós temos como exemplo dessa situação, Luciano, informática. Informática é um curso tradicional na escola, mas que a gente nós já oscilamos, já fomos, por exemplo, para informática para a internet, atendemos um público, agora voltamos para a informática, pode ser que em breve a gente mude um pouquinho o foco também. Outra oscilação é, por exemplo, no curso de gestão, que a gente teve comércio há alguns anos, depois passamos para contabilidade, finanças e hoje estamos com o curso de RH, de recursos humanos. Então, a gente vai mudando um pouquinho os cursos para atender o que a comunidade precisa, para que os nossos ex-alunos possam voltar para a escola também, especializar um pouquinho mais. São cursos rápidos, cursos de um ano e meio, né, 3 semestres na sua maioria. Então a gente procura, inclusive, oferecer novos cursos, por vezes, na mesma área, né, no caso de gestão, ali, contabilidade, finanças, enfim, por vezes na mesma área, mas com um foco diferente, que a pessoa possa se especializar um pouquinho mais, igual de informática para a internet, eventos e agenciamento de viagens, já tivemos turismo aqui na nossa escola, então a gente vai mudando um pouquinho. E, por exemplo, eu poderia citar aqui na região, temos, por exemplo, não tão muito perto daqui, mas, por exemplo, Barretos, a gente tem curso de serviços jurídicos que atende aquela unidade, temos aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que design de interiores, enfim, cada unidade ela busca atender a sua comunidade no que é mais preciso, né? Então, Franca, por exemplo, a gente tem a escola agrícola, que faz parte do Centro Paula Souza também, que tem os ensinos de agropecuária, curtimento, couro, dentro da escola agrícola. Então, cada escola ela tem essa, vamos dizer assim, essa autonomia, né, de oferecer os cursos que mais adequam e que mais atendem a comunidade local e, por vezes, regional também, Luciano. Que tem vestibulinho nesse final de semana. É isso aí, Luciano. Outro recadinho que eu gostaria de deixar aqui para a comunidade batataense, as pessoas que fizeram inscrição para o vestibulinho não podem esquecer, domingo agora, dia 11, às 13 horas, é o vestibulinho. Passa lá na escola, vê o local que vai ser a prova, né? A gente recomenda que passe essa semana, quinta, sexta-feira, lá na porta já está o local de prova, o horário tudo certinho, o que tem que levar. Então a gente pede para que não percam esse vestibulinho. Muita gente a gente encontra aí depois no decorrer do semestre na cidade e fala, Elton, como que eu faço para entrar na escola? Como que eu faço para estudar lá? Então quem fez a inscrição para o vestibulinho, domingo é a prova, não pode perder. Se perder, Luciano, perde o direito à vaga também, né, para o próximo semestre dos cursos técnicos. Por isso que é importante frisar isso. Também a questão do horário de chegada e do material que pode ser utilizado. Isso, a gente pede que o pessoal chegue aí pelo menos com uns 45 minutos de antecedência. Por mais que as pessoas falem assim, eu conheço já a escola, Elton, mas lá dentro da escola a gente faz uma organização diferenciada para o dia do exame da prova. Nós colocamos alguns monitores lá, o pessoal para coordenar, mas a gente pede para que não chegue de última hora. A gente tem, por exemplo, Luciano, um histórico de pelo menos aí 5, 6 pessoas por semestre que ficam sem fazer a prova porque chegam em cima da hora. Por vezes o portão está fechado, às vezes esqueceu um RG em casa, enfim, a pessoa não consegue entrar. Aí eles ficam, Elton, mas cara, é 1 minuto que eu estou atrasado, mas enfim, ele é um exame feito no estado, todas as escolas do Centro Paula Souza, todas as ETECs fazem no mesmo dia, no mesmo horário, então por isso a gente tem esse compromisso aí com os horários e tudo mais. Então a gente pede que chegue aí com pelo menos 45 minutos de antecedência, né? Leve aí seu lápis, caneta preta, né? Para eles leve aí seu lanchinho, quem está acostumado a fazer nos dias de prova,
mas que chegue com antecedência. Então, dia 11, não pode perder o vestibulinho lá na unidade escolar. Na questão do vestibulinho, é só para aquelas pessoas que fizeram a inscrição no tempo hábil, a gente tem que ressaltar isso, e que pagaram a inscrição, né? Não adiantava nada entrar no site lá, imprimir e não pagar o boleto. Exatamente, Luciano. Então, a gente também tem aí um índice aí de 15% de pessoas que fizeram as inscrições e não fizeram o pagamento. Então, essas pessoas também não farão a prova nesse domingo. Só farão a prova quem fez a inscrição, que foi no período de 11 de abril a 11 de maio, e que realizou o pagamento. As demais, infelizmente, a gente não consegue garantir o exame agora no dia 11 de junho. E são para todos os cursos, né? Profissionalizantes e técnicos. Esse semestre nós oferecemos para os cursos de mecânica, farmácia, administração, recursos humanos, informática e eventos. Foram 6 cursos que foram oferecidos na nossa unidade escolar. Perfeito. Quando se pensa, né, na questão dos cursos técnicos, dos cursos profissionalizantes, e a questão da Silvia e da Natália também, como é que é trabalhada a questão da inclusão na escola? Então, Luciano, hoje nós temos assim, até no Centro Paula Souza, né, eu costumo falar dele porque nós temos que seguir todas as regras, todas as orientações e regimentos que vêm deles. Então, hoje no Centro Paula Souza existe um setor exclusivo para tratar sobre inclusão, e na unidade escolar a gente já vem trabalhando, aí a gente tem acessibilidade. O que a gente costuma falar na escola, costuma conversar, é que muitas pessoas que chegam lá na escola, por vezes não gostam de expor as suas necessidades, né, físicas ou até mentais, mas sempre que eles nos procuram, relatam, a gente tem um procedimento que tem que ser seguido perante a nossa instituição maior, e a gente tem atendido sempre essas pessoas. Por exemplo, atendemos no ano passado uma aluna que ela era cega, tínhamos um ledor o tempo todo ao lado dela, já tivemos um garoto que tinha epilepsia, alguns ataques, nós tivemos um enfermeiro à sua disposição, né? Os cadeirantes lá na escola, a gente tem um acesso consideravelmente aí, bom para os cadeirantes, temos rampas para todos os blocos, né? Para todos os ambientes da escola, banheiros adaptados, enfim. Mas o que acontece? A escola é uma escola antiga aqui na cidade, né? Um prédio de mais de 60 anos, então a gente sabe que, né, nem todas as necessidades são atendidas assim de pronto. A gente costuma ir atendendo conforme vão aparecendo mesmo as necessidades dos nossos alunos e até professores na unidade escolar. Mas a gente tem sim, acompanha de perto, a gente costuma acompanhar essas pessoas que apresentam necessidade, assim, um atendimento é individualizado. Já tivemos a visita aqui na cidade da pessoa responsável pelo Centro Paula Souza, que é a Alessandra Aparecida Ribeiro Costa, ela já veio aqui na cidade para conversar com as pessoas, atendimento exclusivo mesmo, Luciano. Sem contar que agora, aproveitando o tema aí dos TCCs, né, trabalho de conclusão de curso, normalmente a gente sempre tem algum projeto relacionado à inclusão, porque é um tema que a gente é pertinente, né, e assim, muito importante hoje para toda a comunidade. E, Ivana, quando a gente pensa nessa questão da inclusão, dependendo do curso e da estrutura, é lógico que tem que ser feita toda uma ação de adaptação e pedagógica, né? A gente não está nem falando só de Batatais, está falando na rede como um todo Paula Souza para dar condições, e a gente sabe que muitas vezes no caso da inclusão, cada caso é um caso, uma necessidade específica aí para a ação de inclusão. Isso, você disse bem, cada caso é um caso. E primeiro a gente analisa, junto ao corpo docente, o caso específico, depois trabalha-se metodologia diferenciada, com instrumentos diversificados de avaliação, para que esse aluno ele possa desenvolver as competências e habilidades pertinentes àquele curso em questão. Perfeito. Bom, vamos reforçar aqui então. Então, no dia 8 de junho, né, vai ser aberta a feira. Como é que vai funcionar, Elton? Horários, participação da comunidade, enfim. Isso. Então, nós deixamos aqui o convite, Luciano. Dia 8, quinta-feira, a partir das 19h30, os portões da escola vão estar abertos, toda a comunidade pode chegar, pode entrar, as apresentações dos grupos serão na quadra de esportes, quadra coberta, então mesmo que de repente tenha algum probleminha com o tempo, a quadra é coberta. Mais uma vez eu quero reforçar que a gente vai ter participação, por exemplo, de food truck lá, uma pracinha de alimentação, venda de refrigerante, tudo isso a gente vai atender a comunidade. Nós queremos que os pais dos alunos que estão terminando, os empresários, a comunidade, quem pensa em estudar na ETEC, quem não conhece um pouco a ETEC, nós convidamos toda essa comunidade. É um momento da gente abrir mesmo a escola, mostrar o que os nossos alunos estão desenvolvendo lá dentro, é um momento da gente voltar os nossos olhares para os alunos, né? Então, é claro que é um reflexo de toda
de toda a comunidade da escola, de equipe de gestão, professores, enfim. Mas é um momento que nós gostaríamos de mostrar a qualidade e o que a gente tem trabalhado com os nossos alunos. É uma oportunidade da comunidade ver o que o aluno está aprendendo, a prática, e, enfim, tudo isso. Então, quinta-feira, 8 de junho, a partir das 19h30, a ETEC vai estar de portões abertos para receber todos. Será um prazer para a gente receber os pais e toda a comunidade lá na escola. Perfeito. Ivana, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição para a escola e tenho certeza que vai ser mais uma grande feira e a gente espera ver em pouco tempo, né, esses trabalhos sendo parte da rotina da nossa comunidade, né, sendo implementados e utilizados aí enquanto rotina, não só de aprendizado para os alunos, mas como um empreendimento futuro. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e dizer que é muito gratificante esse trabalho de conclusão de curso para os alunos. Então, o objetivo da feira é apresentar o trabalho dos alunos, que eles possam expor aquilo que eles fizeram de melhor durante aí um período de 2, 3, 4 semestres. Perfeito. Elton, obrigado pela participação aqui com a gente e a gente espera aí que no futuro a gente tenha mais disseminação dessa questão da ação do TCC e, quem sabe, novos cursos aqui, como diz o César, por exemplo, como o curso de açúcar e álcool, entre outros que estão na grade do Paula Souza e que interessam ao município. Luciano, eu que agradeço mais uma vez, em nome da escola, né, de toda a equipe de direção. Nós sabemos o quanto é importante esse espaço que vocês cedem para a gente sempre aí, né, de muito bom grado. Então, gostaria de agradecer demais a vocês, a toda a equipe educadora, convidar mais uma vez a comunidade. A comunidade já conhece a escola por alguns índices, por exemplo, nós somos aí, temos altos números, altos índices no Enem, Saresp, aprovação de vestibular, mas como eu disse, a Ivana disse aqui, nós gostaríamos agora que a comunidade prestigiasse os nossos alunos dos cursos técnicos também, para saber a qualidade, o nível de excelência até que eles desenvolvem lá dentro da escola. Né? E vamos sim pensar, como o rapaz aí falou, sobre novos cursos, de repente, na açúcar e álcool. Temos outros aí também que são interessantes para a cidade, de segurança do trabalho. Temos até, de repente, alguns cursos de pós-técnico que a gente já oferece na instituição, que podemos sim repensar e, de repente, dessa minha gestão, que vai até 2020. Mas, mais uma vez, obrigado, Luciano, pelo espaço. Bom, o programa vai para um rápido intervalo. Na sequência, né, a gente fala com a geneticista responsável aqui da nossa APAE. A gente vai falar um pouquinho a respeito de teste do pezinho, entre outros assuntos. Nós voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de genética e da importância de alguns testes na avaliação aí das crianças, na companhia da Lisandra. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade que vocês sempre dispõem aqui da gente estar orientando a população. Né? Então, esse espaço é muito importante. Bom, nós temos um modelo importante no país, que é o teste do pezinho, né, que é extremamente disseminado e que é fundamental na detecção de algumas enfermidades, né, Lisandra? Vamos falar a respeito delas, de quais são. Certo. Hoje a gente tem o exame, né, do pezinho, ou triagem neonatal, disponibilizada pelo SUS. Hoje a gente está completando 16 anos do projeto nacional da triagem neonatal. Esse projeto, na verdade, ele já tem uma portaria desde 92, mas foi em 2001 que a gente conseguiu realmente implementar, que ele fosse obrigatório e disseminar, né, pelo país. E a gente, né, tem várias doenças congênitas, falar, né, das mais comuns e que o SUS disponibiliza para a gente, que é a fenilcetonúria, a anemia falciforme, a hiperplasia congênita da adrenal, problemas da biotina, que é um aminoácido, e o hipotireoidismo congênito. Tem a fibrose cística também. São 6 doenças que, se detectada antes dos sintomas aparecerem, ou seja, no período realmente neonatal, você pode até que ela não apareça sintomas ou diminuir pelo menos as sequelas que elas irão produzir durante a vida. Uhum. E isso é importante, né? Detecção precoce para já se fazer as ações necessárias, porque isso que muitas vezes as pessoas
eu acho que por desconhecimento, acabam não sabendo, né? Olha, detectei precocemente, ou eu posso chegar a um padrão de cura, em alguns casos, ou eu alivio em muito a questão dos sintomas recorrentes da enfermidade. Exatamente. E, inclusive, essas doenças, essas 6 que eu falei, a gente precisa mostrar que realmente é importante esse início da vida. Então, a coleta do exame do pezinho é realmente no 3º dia de vida. Aqui em Batatais é feito pela APAE, gratuitamente para a população. E a gente frisa isso porque às vezes as pessoas falam, eu vou levar outro dia, eu vou esperar um pouquinho. Olha, é muito importante que seja realmente no dia estipulado, mesmo para a gente ter um resultado bem fidedigno e também para a gente atuar o mais precoce possível. Quando se pensa nessa questão, né, da importância de não deixar esses testes fora da rotina, a gente também tem a questão dos testes pré-concepção. Né? A gente está falando isso já do bebezinho que nasceu e faz esses testes. Se esse muitas vezes, né, com uma rotina obrigatória de governo, às vezes a gente é difícil, né, de levar os pais a fazerem, né, com os filhos, os pré no Brasil ainda não existe uma rotina, né, ainda mais porque a gente não faz nem planejamento das concepções. Pois é, isso a gente estaria até avançando. Eu chamaria até de em vez de prevenção, uma promoção de saúde, que seria o ideal. Você fazer a consulta pré-natal é maravilhosa, teria que ser muito melhor do que a aplicada hoje. Mas a promoção da saúde, sim, essa a gente conseguiria atingir uma grande quantidade, assim, realmente de resultados, né? Você saber, por exemplo, dessas famílias, quando a mãe quer engravidar, antes da concepção, ela já fazer a consulta no seu ginecologista, ver se está tudo bem, se ela não tem nenhuma infecção, se o corpo dela está, né, como se fosse adequado mesmo, né? E mesmo saber a história da família. A genética entra muito nessa parte, a gente também tenta difundir essa ideia, mas a gente ainda tem muita resistência. Então, você sabendo a história da família, que doenças tem naquela família, se tem alguma coisa que a gente possa estar prevenindo, né? Então, o histórico é muito importante. E a gente poderia estar ajudando muitas pessoas com isso. Dúvida. E durante muito tempo esse peso ficou muito em cima das mulheres, né? Hoje já se tem estudos, pesquisas que mostram também a importância dessa prévia e desse preparo para o homem, né? Então vamos pensar na questão, por exemplo, da drogadição, né? Que cada vez mais você tem alterações genéticas produzidas pela dependência química do homem e não da mulher, porque se achava que se afetava só no período gestacional, né? Mas já se vê alterações aí no espermatozoide também sendo referenciada aí em pesquisas. Sim, já tem. A gente ainda não tem uma estatística muito grande quanto a isso, os estudos, né? Mas eles vêm mostrando cada vez mais que não é só a gestação em si, a gente chama, né, na parte médica, os gametas, né? Espermatozoide, óvulo, eles podem sim ser alterados, serem danificados também. Então a gente tem que estar atento ao estilo de vida, muito que a gente, né? Então, e também, como eu falei, do histórico, né? Porque pode estar tendo alterações aí ainda antes nos gametas e que pode estar produzindo, às vezes, um bebezinho, né? Que não tenha a saúde que a gente espera. Bom, nós temos algumas fotos aí, né, falando a respeito do teste do pezinho. Vou pedir para a Dani passar para a gente e a gente comentar. Aí é como é feito passo a passo, né? A gente tem um pezinho lá e um papelzinho onde é colhido o sangue. Isso é o papel filtro, né? Uhum. Ali está mostrando a técnica, né? Até para a mãe ficar despreocupada, que é uma coisa muito simples, né? No calcanhar do bebezinho, a gente, né? É um furinho para poder preencher aí o papel filtro, que é feito isso lá na APAE, e é muito tranquilo. O bebezinho, ele vai chorar, mas como qualquer
coisinha diferente que ele experimente na vida dele, a única manifestação é o choro mesmo, né? Mas normalmente a gente não tem problema nenhum, não infecciona, não tem, é bem superficial. E melhora um chorinho agora, né, de ter uma detecção, de ficar com a consciência tranquila de que não tem nada errado, ou de já fazer uma intervenção caso tenha, né, do que depois não ter a ação porque isso não foi feito. Exatamente. Né? Quando a gente pensa na questão específica aí, né, da importância do teste, como a gente já falava, e dessa intervenção rápida, hoje a gente também já tem estatísticas nesse sentido, né, do quanto o teste mudou a qualidade de vida de milhares de crianças. Com certeza. Inclusive, por exemplo, a fenilcetonúria, que foi uma das primeiras a serem detectadas, foi um investimento grande na parte de alimentação, tanto que hoje vocês podem ver, às vezes, se prestarem atenção em rótulo, que muitos alimentos está escrito, né? Não pode para fenilcetonúricos. Então, a gente progrediu muito nessa parte alimentar e a gente sabe que é para o resto da vida. Só que se você fizer essa alimentação restringindo a fenilalanina, que é um aminoácido, a pessoa vai ser normal. Ela vai ser uma pessoa sem deficiência nenhuma. Ao passo que, se a gente não, mesmo que fique só um pouco, falar uma detecção tardia já é suficiente para causar deficiência mental numa pessoa. Então, hoje a gente tem isso claramente mostrando. Então, assim, não tenha dúvida que o exame do pezinho ele é essencial. É uma ação preventiva. Sem dúvida. Quando a gente fala de todo o conjunto da prevenção, uma das coisas que se fala muito hoje é a questão da síndrome alcoólica, né, e da importância de não se consumir nem uma gota de álcool durante a gravidez. Né? Não é o volume em si, mas é a questão de, né, houve algum consumo, e a gente tem casos disso, né, pessoas que consumiram muito, pessoas que consumiram pouco, e que o resultado final foi o mesmo. Exatamente, não existe dose segura. A gente tem que entender que o nosso corpo é diferente um do outro. Eu não sei como que eu vou metabolizar essa substância, no caso o álcool, e então exatamente, o que a gente sabe é que a dose é 0, não é para tomar nada. O álcool ele pode ser nocivo em qualquer quantidade. Eu não tenho como saber se eu metabolizo diferente do que a outra pessoa, então o que a gente sabe é que álcool é 0 na gestação. No caso do teste, né, é o que a Cláudia pergunta. Se coletou o sangue nesse papel filtro, se faz uma vez só, não existe recorrência. Olha, o exame deu um dado, né, que a gente não consegue avaliar direito, tem que se repetir. E no caso do positivo, quais são as ações? É o seguinte, não esquecer que isso, até o nome diz, é uma triagem. Então, com certeza, nós temos falsos positivos, falsos negativos. Então, ele é um exame que a gente quer, então, para toda a população, para todos os bebês. Sim, muitas vezes a gente precisa repetir. Vindo alguma alteração, a gente faz o exame de novo. Se ele permanece, aí tem os testes confirmatórios. Isso tudo, ele é feito aí num hospital terciário. Né? Nós temos aí a retaguarda do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, quando tem essas alterações, a mãe é comunicada, né? Inclusive com até buscativa, se a gente não consegue um contato simples, telefônico, e essa criança vai para o HC para fazer o teste confirmatório. E o segundo passo é, confirmando, ele é seguido, nós temos ambulatórios específicos no Hospital das Clínicas, por exemplo, fenilcetonúria a gente tem, para anemia falciforme a gente tem, cada ambulatório direcionado com nutricionista, com todo o aparato que é necessário para tratar essa pessoa indefinidamente, né? Criança, adolescente, adulto, ela vai ficar acompanhando com os médicos específicos. E é importante isso, né? Olha, detectou, tem que seguir as restrições alimentares, tem que seguir os protocolos. A detecção ela não é a cura, mas sim o tratamento em si que vai causar o resultado.
Exatamente. Para cada uma, a gente tem um tratamento. Eu falei bastante da fenilcetonúria, que é por restrição alimentar, mas, por exemplo, o hipotireoidismo congênito, basta repor esse hormônio, que é via oral. Então, é uma coisa muito simples. Você vai tomar esse hormônio e pronto. Não vai ter nenhum problema quanto a isso, desde que tome certinho, dose certa, diária. E é simples, não é uma coisa difícil de adesão, por exemplo. A Vanessa coloca isso, né? A gente falou da fenilcetonúria, né? Ela pergunta se foram agregados outros testes ao do pezinho e se existe a possibilidade de mais testes serem agregados. Existe sim. Hoje nós temos essas 6 e realmente a gente chama até de fases, né? A primeira fase, que foi quando surgiu o programa, era a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Aí foi evoluindo. Se agregou anemia falciforme, depois fibrose cística. Na última fase, a 4, a gente agregou a biotinidase e a hiperplasia de adrenal congênita. A gente tem projetos, sim, sempre querendo ampliar. A gente tem os testes do pezinho ampliados, tá? É feito em rede de convênio e particular. Não é uma indicação realmente em massa para toda a população, por isso eu volto a dizer sobre o histórico da família. Esses a gente pede normalmente para quando a gente tem um histórico na família de alguma doença congênita específica, de mortes, de bebês sem causa definida. Então, para esses casos, a gente normalmente solicita uma ampliação do teste, que tem várias outras doenças metabólicas que inclui. Aí a gente está falando da questão das ações metabólicas ou das doenças metabólicas, porque são ações que você tem essa facilidade de implementar, né? Muitas vezes as pessoas questionam, porque tais e tais enfermidades genéticas não são levantadas no teste, porque tem várias que, né, se detecta com o tempo e que a intervenção metabólica não adiantaria. Exatamente, a gente visa assim, você tem que, além da identificação, você ter a ação. Se eu não tiver o que fazer com isso, né, isso perde o sentido dessa detecção precoce e tudo mais. Então, essas, por exemplo, doenças que são implementadas, elas têm um diagnóstico de certeza, que eu tenho testes depois para confirmar, e depois ainda eu tenho um tratamento para oferecer. Muitas doenças ainda não foram incorporadas também por esse motivo, porque elas ainda não têm um tratamento. Então, na verdade, a gente deixa de estar promovendo, prevenindo, né? Se eu não tenho a ação para isso. Vinícius aqui colocando, né? Se os testes prévios não seriam interessantes nesse sentido, né? Existem, por exemplo, algumas enfermidades que não são metabólicas, mas que poderiam ter índice no prévio. Então, aquela coisa que a gente falou, né? Olha, tem casos na família, quais seriam os percentuais de eu repetir? Então, às vezes, o prévio, que muitas vezes a população ignora, seria tão importante quanto. Cada vez mais, nós temos mais tecnologias dentro da parte da genética para estar detectando essas doenças antes da concepção. É lógico que eu preciso ter um histórico forte e, normalmente, esse histórico eu vou convocar, para dar um exemplo, aquela pessoa da família que é afetada e eu fazendo diagnóstico nessa pessoa, porque a partir do momento que eu tenho realmente um diagnóstico genético, eu achei, né, o gene, a alteração naquela pessoa, aí eu posso estender para os assintomáticos. Então, eu preciso primeiro estar sabendo o histórico da família. Essas pessoas que são afetadas, o ideal seria fazer exame em alguma delas, para eu estar identificando realmente essa doença e depois estar estendendo para as pessoas assintomáticas, para ver se elas são portadoras, né? E podem ter, de repente, um filhinho que tenha também essa alteração. E quando a gente pensa na evolução da medicina, né, a questão genética é um dos grandes passos, uma das grandes evoluções. Cada vez mais se fala do tratamento genético mesmo, né?
de ações, medicamentos que façam modificações genéticas e se tem caminhado muito nas últimas décadas nesse sentido. A terapia gênica, que a gente chama, na verdade, pesquisas, estudos, isso tem de grande quantidade, a gente já tem alguns resultados, mas todos ainda se deparam ainda com questões éticas, questões assim, religiosas, da nossa população mesmo, né? Então, a gente tem que ir realmente devagar, porque isso envolve, às vezes, mexer, né, com parte estrutural mesmo da sociedade. Mas a gente tem muitos estudos, muitas coisas. Hoje a gente, por exemplo, tem caminhado para a parte de medicações, falando até de outros, por exemplo, de câncer e tudo mais, com terapia gênica, de ir lá e alterar a alteração genética para combater a doença. Então, como se eu estivesse tomando um remédio específico exatamente para ir lá e direcionar para aquela célula alterada, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem tudo para estar caminhando. Aqui a gente tem pessoas e equipamentos tão bom quanto qualquer lugar do mundo. Não acho que, porque eu estou fora, é melhor. Aqui a gente tem todas as condições, tem esses obstáculos, mas eu acho que assim, juntos com a sociedade, que a gente quer né, na verdade é o bem de todo mundo. Ninguém quer estar alterando crenças e tudo mais, né, da população. Sem dúvida. Porque sempre esbarrou muito nas questões éticas, né, quando a gente fala da questão genética. Sim. E continua, né, a gente continua nesse passo também, mas é como eu disse, eu acho que a gente apresentando, né, porque tudo que é novo gera um pouco de insegurança. E eu acho que isso, a gente trabalhando com isso, e eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo. Eu acho que as coisas não podem ser, de repente, sem ter saber para o caminho que você está seguindo. Eu acho realmente que a gente tem que estar com a ética, né, do lado. Mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão entender e vão ver que, na verdade, a genética está aí, sempre vai ser para ajudar. Ninguém está apoiando os exageros, as coisas desmedidas, né? Exatamente. Mas dentro da evolução científica, é lógico que algumas coisas a gente tem que encarar mesmo para ter resultados. Exatamente. Né? Muitas problemáticas, se não tivessem sido encaradas no passado, a gente não teria a qualidade de vida que tem hoje. E a gente tem prova disso, né? A gente sabe o tanto que a qualidade de vida, a sobrevida que a gente tem hoje é questão assim, se a gente pegar 20 anos atrás, a gente consegue ver a estatística clara do tanto que a gente avançou para a nossa população. A gente não pode repetir os erros do passado, né? Então a gente está aí com um período de vacinação, né, da gripe, em que não se atinge a meta porque as pessoas não levam os filhos para vacinar, né? A gente tem um alto índice de vacinação de idosos, os idosos vão por conta própria, né? Os que têm se vacinado nos últimos anos sabem dos benefícios, mas pais que nos assistem, como é que você não leva o seu filho para vacinar? Vacinação é a prevenção que a gente tem de mais palpável, eu posso dizer, né? Isso é coisas assim que muitas vezes as pessoas desenvolvem alguns receios, alguns medos, que isso a gente brinca do século passado, porque é mais do que provado que a vacinação é essencial e que ela só traz benefício. Então, olha, levem mesmo que a vacinação da gripe, hoje a gente está calculando 70%, 75%, a gente esperava atingir mais de 90%, né, de cobertura, mas a gente continua lutando, vamos lá. Nós estamos hoje no mundo, por exemplo, quase erradicando a poliomielite, né? Tem apenas 2 países ainda com casos, né? A gente teve um alarme no Brasil, na região Nordeste, né, que ainda se viu não por falta de vacinação, que é absurdo, porque a vacinação está disponível, né? Então você está quase erradicando uma doença, né? Não consegue erradicar, porque o Afeganistão e o Paquistão estão, né, uma praça de guerra e a vacinação não entra como deveria. Você tem uma questão cultural de idade média ainda nesse país que impede a vacinação, mas
No Brasil, né, as pessoas ainda darem espaço para a teoria da conspiração, né, parece que a gente está de novo com o Oswaldo Cruz na revolta das vacinas, né, no século passado. Né? É isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o que já foi provado, gente, não questione. Leve seus filhos, a vacinação é muito importante. É isso que tem falado, várias doenças a gente conseguiu erradicar, quase erradicar. Tem a varíola, poliomielite, quantas vezes a gente às vezes pode pôr em perigo crianças e uma população inteira por descuido. Coisas preveníveis não são admissíveis que isso continue. Sim. E depois que a criança pega uma sequela dessa, né, uma doença dessa, se não vai a óbito, tem sequelas. E né? sequelas graves. Sequelas graves. Então é absurdo, né, um pai e uma mãe não entenderem isso, né, não entenderem que gripe pode matar, né, só quando teve H1N1, que aí as pessoas deram peso para a doença. Mas aí, né, então assim, ou a gente começa a fazer a nossa parte dentro da estrutura de saúde, né, não adianta reclamar da dengue, da zika, da chikungunya, se eu deixo o recipiente com água no meu quintal. Né? Então, ou a gente faz a nossa parte de levar as crianças para vacinar, de fazer o teste do pezinho, de cuidar do quintal, ou nós vamos ser alvo de novas epidemias em pleno século XXI. Nós não podemos se vitimizar. Eu não sou vítima, eu sou atuante na sociedade. Eu tenho exatamente, limpar o meu quintal, eu tenho que levar meu filho para vacinação. Eu sou um ser atuante, eu não posso ficar esperando e achando que tudo é do governo. Se tem lixo na rua, é porque alguém jogou. Essa é a minha posição, certo? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, a sociedade é totalmente esclarecida hoje, a gente tem todos os meios e tem muito isso, tudo isso é gratuito, não é admissível que isso seja passado. As pessoas têm que se conscientizar que a gente está dando essa oportunidade, então, que ela faça a parte dela. Sem dúvida. Voltando a essa sensibilização do teste do pezinho, né? Como a gente já colocou, é feito pelo SUS, a APAE capitaneia essa ação na cidade, e o Fernando pergunta, né? Existem pais ainda que recusam? Para ter uma ideia, a gente precisa fazer uma campanha maciça, porque nós temos mães que recusam a fazer, que não querem que a criança passe por isso, de tirar o sangue para fazer o exame do pezinho. Está cada vez mais raro, né? A gente hoje tem uma grande adesão, mas não esqueça que o Brasil, ele é um país enorme e a gente ainda tem mais escassamente essa adesão, né? Norte, Nordeste. Agora, de país, existem sim, existem como vários, tem países que não estão com a saúde no patamar que a gente está, né? Já foi citado, então, por exemplo, essas zonas de guerra, nem chega vacinação, que dirá um exame de prevenção. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição para essa sensibilização. Espero que cada dia mais a gente tenha essa questão das pessoas que se negam a fazer o exame ou das problemáticas geradas pelo exame não acontecer, que seja uma coisa de livro de história mesmo e não mais da nossa rotina. Obrigado pela participação e pelo carinho aqui com o programa. Nossa, eu queria agradecer também que esse espaço, volto a falar, é muito importante, porque eu acho que nunca é demais a gente estar reforçando, esclarecendo a população, né? Então, eu é que agradeço desse espaço ter aberto aqui para a gente. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 temos Cidade na TV. Nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.